Alô, meus amigos do Issoda Santos Debate, tudo certo? Cheguei aqui para falar com vocês sobre a situação do zagueiro Jair. Muita gente me perguntou lá pelo @Issoda Santos no Instagram, muita gente pergunta nos comentários como é que está a situação do Jair. A janela fecha nesta segunda à meia-noite. O Jair realmente não vai? O Santos segurou? Como é que está a ação do Porto com relação ao Jair? Então eu vou te explicar tudo neste conteúdo, utilizando o material que eu colhi, que eu apurei lá da imprensa portuguesa, publicado neste fim de semana. O Porto deu a última cartada pelo Jair. Será que o Santos cede? Vai ser bom para o Santos? Vem comigo então, eu sou Fabiano Fará. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like que é super importante para que esse vídeo espalhe para mais e mais santistas e comenta aí, comenta. Depois de tudo que a gente viu, a manutenção do Carille, o time despencando na Série B do Campeonato Brasileiro, mais um período de instabilidade, você negociaria o Jair? Eu já dei minha opinião para vocês. Para mim o Jair é um zagueiro que daqui a 3 anos vai triplicar o valor dele de mercado. Mas o Santos precisa fechar no azul, o Santos precisa de dinheiro, né? Como é que funciona? Então vamos lá. É o seguinte, o que eu consegui apurar no jornal A Bola, com jornalistas lá do A Bola. Eu vou até colocar para vocês aqui na edição uns trechos da última reportagem que saiu sobre o Jair. O Porto fez a primeira proposta, 15 milhões de euros foi o valor total, só que é o seguinte, 12 milhões de euros mais a cessão definitiva do atacante Wendel, que fez só o segundo jogo dele pelo Santos. O que acontece? O Wendel, o Santos pagou 500 mil euros pelo empréstimo do Wendel, junto ao Porto, tá? Ele não estava nem no time principal do Porto, estava no Porto B, não tinha espaço no Porto A. O Santos pagou 500 mil euros e se ele cumprir a meta de 60% dos jogos durante 12 meses, ele continuar na equipe titular e atuar durante 60% dos jogos como titular nesses 12 meses de contrato e marcar 15 gols, aí o Santos é obrigado a pagar mais 2 milhões e meio de euros, totalizando 3 milhões de euros para ficar com o Wendel. É muito cedo para se envolver um atacante que ainda é um ponto de interrogação para o Santos, né, numa negociação com o Jair, um zagueiro de apenas 19 anos, que está ultravalorizado no mercado, né? Um zagueiro que sabe sair jogando, um zagueiro que tem qualidade no passe, que dá uma diferenciada no setor defensivo do Santos. Se você comparar as partidas que o Jair atuou e, por exemplo, mesmo com o gol, a partida do João Basso, nessa última, você vai ver que é totalmente diferente a ação do Jair em campo. E é isso que chama a atenção do futebol europeu, principalmente do futebol português, porque ele pode evoluir e os caras só pensam nisso aqui e sabem mexer com grana, tá? Então vamos lá. Então essa proposta foi rechaçada, recusada pelo presidente Marcelo Teixeira. Sim, o Jair pediu para não jogar, não foi a diretoria que o tirou, ele pediu para não jogar porque estava em negociação. O Jair aceitou as condições salariais oferecidas pelo Porto, o contrato de 5 temporadas ele aceitou e deixou para que Santos e Porto negociassem a saída dele. Por isso ele pediu para se retirar até ter uma solução, né? Na sexta, né, pouco antes do jogo, falaram, o Santos recusou a proposta do Porto e tal. O Jair não foi reintegrado, até porque ele não participou do último treino na quinta-feira. Então, mas participou de outros todos treinos. Então ele foi retirado para aguardar. Qual foi a última cartada do Porto, segundo o jornal A Bola de Portugal? O Porto quer o Jair por empréstimo, tá? Por empréstimo pelo mesmo período do Wendel Silva, ou seja, até o fim da temporada europeia, que é o meio da temporada brasileira da próxima temporada, e assim com o direito fixado, com o valor dos direitos fixados em 15 milhões de euros. O Porto até pagaria uma grana pelo empréstimo do Jair, tá? Algo em torno de 1 milhão de euros e completaria esse valor caso o Jair passasse pelas metas a serem alcançadas, que também é a mesma coisa que o Wendel, tantos por cento de jogos como titular, enfim, estar à disposição em 60% dos jogos, 70% como titular, tudo isso. Então tudo isso foi colocado num pacote e entregue ao Santos. A nossa última cartada é essa. Não sei se o Santos vai aceitar. Vai entrar uma grana com o empréstimo do Jair, se for empréstimo, vai. Agora, se o Jair bater as metas lá fora, o Santos vai ser obrigado a vender por 15 milhões de euros no valor total. Então ganhar 1 milhão de euros pelo empréstimo, né, do brasileiro e depois mais 14 milhões de euros
caso tenha essa cláusula que ele atinge as metas, obrigação de compra. É um negócio muito complicado, cara. Ou vai ou não vai. Tem que ser assim. Ou vai ou não vai. Se ficar nesse chove não molha, é ruim para o jogador, é ruim para o clube. E outra coisa, meu amigo, já pensou se o moleque estoura lá? Ele estoura lá, bate as metas, o Porto de repente já tem uma revenda pronta para ele, pelo 3 vezes maior valor, por 45 milhões de euros, vamos supor, para uma Premier League ou para uma Liga, La Liga, uma Liga One, ele já tem uma venda acertada, pré-acertada, aí é só pagar os 14 milhões de euros, que já tinha pago 1 milhão de euros de empréstimo, e faturar em cima do Jair. É por isso que o Santos bate o pé, pelo que eu fiquei sabendo, e o Santos quer ficar com no mínimo 10% do Jair, dos direitos, de 10% a 20%. Não é mais valia. O Santos já vai ganhar como clube formador, no caso de uma revenda. Tipo o Marcos Leonardo, tá indo do Benfica pro Al Hilal, o Santos vai ganhar uma grana, né? Porque tem a mais-valia, além de ser o clube formador do Marcos Leonardo, o mecanismo de solidariedade e a mais-valia que é de 20% em cima de uma futura venda, tá? Do lucro de uma futura venda. Então o Santos não quer a mais-valia, o Santos quer deter 10, 20% do Jair durante esse período que ele estiver no Porto, tá? Então o negócio hoje não caminha para um desfecho feliz para o Porto. O Santos está dando uma segurada. Ainda mais com a crise que se instala na Vila Belmiro. O Richelli foi barrado por causa de metas a serem cumpridas, cláusula de obrigação. O Santos freou e falou, opa, peraí, se o Porto não quer pagar e deixar com a gente aqui os direitos, que é por empréstimo, pô, vou segurar porque não vou contratar o Richelli, que tem 25 anos, vou mandar um moleque de 19 anos para lá, que vai triplicar o valor dele e eu vou ficar a ver navios. De repente o Santos quer... É bem capaz que o Santos rechace essa última oferta, essa cartada final pelo Jair do Porto. É assim, é o que eu estou sentindo. A imprensa lá portuguesa, o pessoal do jornal A Bola, eles dão como certa a ida do Jair. Já foi um jogador da Udinese lá, na Ruel, né? Martínez, se eu não me engano, que é zagueiro de 24 anos, já foi contratado, né? Mas mesmo assim eles estão em cima do Jair. Cara, o futebol português é um celeiro de revenda de jogadores latinos, principalmente brasileiros, cara. A gente já tem exemplos disso. Então, é bom o Santos parar, sentar e pesar. O Jair ficando, o Santos subindo, o Jair jogando uma primeira divisão. Olha só, o Botafogo, que é SAF aqui, já estava de olho no Jair, ofereceu 12 milhões de dólares, né? Chega o Porto com 15 milhões de euros. É um valor acima do que o Porto oferece para outros jogadores. Por exemplo, esse Nahuel que está chegando lá, o Martínez, o Porto vai pagar, acho que 1 milhão de euros, depois mais 10 milhões de euros se ele cumprir as metas. Então vai dar 11 milhões de euros. Para o Jair, e ele tem 24 para 25 anos, o Jair tem 19 para 20 anos. Então o Jair ele tem um campo de potencial muito grande de revenda do Porto. O Porto pensa nisso. Não acredite naquele que fala que o Porto vai contratar jogadores do Santos, por exemplo, para botar, jogar, tentar títulos, UEFA, Champions League e tal. Não. Ele chega para voltar para jogar e para revender. O Wendel, por exemplo, que veio parar no Santos, graças ao Paulo Brax, que é amigo do Cury, que é o empresário do Wendel, ele veio parar no Santos porque ele não teve espaço no Porto A. Ele só jogou pelo Porto B. E a gente percebeu nos 2 primeiros jogos que é um atleta de movimentação, tá? É diferente, característica diferente do Furt, mesma posição, mas característica diferente, mas não ofereceu ainda muita coisa. Deu assistência pro gol do Juliano contra a Ponte Preta e tomara que ele evolua. Porque aí, um cara de 24 anos, 3 milhões de euros no total, fica bacana para o Santos de repente tentar revender mais à frente. Pensando sempre, né, no que pode faturar em cima, né, no ganho técnico e o que pode faturar financeiramente. O Jair, para mim, o ganho técnico do Jair é muito acima desses 15 milhões de euros que foram oferecidos ao Santos, né? Para mim não vale para o Santos emprestar o jogador. Valeria, por exemplo, uma venda do jogador. Eu sou contra a saída dele agora. Mas se for para negociar uma venda do jogador com entrega no ano que vem ou no meio da próxima temporada. Ele fica mais um ano aqui, né, vendido para o Porto. Ou o Santos detém os 20%. Aí se ele for vendido por 15 milhões de euros e o Santos ficar com 20% ainda do Jair, é bom negócio. Porque se os caras revenderem, vão ter que pagar para o Santos o valor. O Santos então não sai tanto no prejuízo, que aí é uma operação que pode aumentar de valor. Agora, um empréstimo por metas alcançadas, obrigação de compra do Porto, tal, como foi feito com o Wendel quando veio para o Santos, não acho uma boa para o Santos, mas a última cartada do Porto é essa. E aí? O que fazer com o Jair? Vai, não vai? Fica, não fica? Eu quero a tua opinião aqui nesse vídeo
para a gente debater ela. Debatam à vontade aqui nos comentários que eu tô lendo todos. Tem aqueles haters que falam, ele não lê. Aí vai lá me dar uma paulada, eu vou lá e respondo, tá vendo como eu leio? Eu leio todos, tá certo? Um abraço, valeu, tchau.